pensando que chegaria esse momento. E dentro de muitas coisas, acho que é uma despedida de gratidão. É a palavra que eu levo desse clube, é a palavra que eu coloquei ontem em algumas entrevistas. Quando eu falo a cultura Corinthians, é porque é uma cultura aqui dentro desse clube. E eu me sinto privilegiado, lisonjeado de ter feito parte de uma história tão bonita, tão linda aqui dentro desse clube. E como eu falei, são ciclos, né? São ciclos que eles chegam, né? Que eles se encerram, para outros se iniciarem. Mas é olhar para trás e falar assim, eu dei o meu melhor com essa camisa, com amor, com carinho, com lealdade, sendo verdadeiro com a instituição e com o torcedor. Dentro disso, eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito que sempre tiveram comigo e com a minha família. Queria agradecer também a todos os funcionários, e é uma parte que toca um pouquinho mais, porque tem algumas pessoas aqui dentro do Corinthians, e uma delas é a Jo, que sabe o que eu faço aqui dentro com essas pessoas, que são os funcionários, que são os cozinheiros, que são os tios e as tias da limpeza, que é a Priscila e o Mancha, que me aturou por muitos anos. Mas eu acho que o legal disso tudo é que as pessoas que ficam aqui, os jogadores, eles têm que entender quem são as pessoas e quais são as pessoas que fazem de tudo para que eles possam performar dentro do campo. Quem arruma a nossa cama, quem arruma o nosso café da manhã, quem arruma o nosso almoço, a nossa janta, assessoria, vocês que fazem o que vocês fazem. Departamento médico, falando individualmente, Dr. Joaquim, doutora Ana, os físio Lucas, Camila, Bruno, Paulão, o Betinho, que eu trabalhei lá atrás, enfim, todos eles que fizeram parte da minha história. Então é a minha gratidão. É o que eu falo aqui dentro desse clube, que eu sempre vou levar para minha vida, porque a gratidão acho que é a melhor palavra que eu posso usar e utilizar dentro desse clube. E é isso. Não tem... Difícil encontrar algumas palavras, daqui a pouco eu vou responder mais algumas. Mas obrigado por tudo, Corinthians, obrigado por tudo, nação corintiana. E aqui ficará um eterno torcedor do Corinthians. Obrigado. Paulinho, bom dia, Bom tudo dia. bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber como é que foi a sensação ontem, dando volta olímpica, com seus filhos no meio do gramado, você muito emocionado. Você esperava esse carinho todo da torcida? Depois de tantos anos, tantas conquistas, essa volta, como é que era o sentimento naquele momento ali? Eu falei que talvez não ia me emocionar, mas é difícil, né? E ontem eu dei uma entrevista após o jogo que eu não tinha dimensão do que eu fiz dentro desse clube. E ainda me questionei, será que eu merecia tudo isso? E falei também, não é falando, né, pra fazer alguma coisa, de vítima, de coitado, não é, porque a gente, quando tá dentro da situação, a gente não tem essa dimensão, né, esse discernimento do que nós representamos para milhões de torcedores. E ontem eu vi e enxerguei, né, depois que eu cheguei em casa, que eu deixei um legado, eu deixei uma história. E eu construí essa história dentro do campo, treinando, jogando, sendo profissional. Foi dessa forma que eu enxerguei. E aí você sai com uma situação de cabeça erguida, de que deu tudo pelo clube, como eu falei, com muito amor, com muita lealdade, com muito carinho, com muito respeito, que é o que o ser humano tem que ter um pelos outros. Então saio com dever cumprido, de que deixei um legado sim para todos esses atletas que estão aqui, que vão ficar, e queria ainda fazer um adendo, que os que chegarem, né, eles têm que saber o que é a cultura corintiana. Eles vão entender o que é isso. E eles vão entender o que eu tô falando. Porque esse clube é diferente. Paulinho, aqui ó, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Tudo bem? Tudo bem? Esse encerramento de ciclo partiu de você mesmo, primeiro momento, e uma segunda, por gentileza, essa questão de liderança nesta reta final, como você enxerga agora o Corinthians com esse novo elenco e com essa garotada que vem chegando? Cara, questão do ciclo, eu que tomei a decisão.
Eu acho que o atleta, né, profissional, ele tem que ter a sabedoria, o discernimento de quando chegou o momento dele. E eu enxerguei que era dessa forma, né? Como eu falei, conversamos muitas vezes, eu e o Fabinho, conversei com o Mister bastante também. E, cara, pensei que foi isso. Não tinha outra decisão, não tem uma questão específica para eu colocar aqui, ó, foi por isso. Não foi. Foi que eu achei que o meu ciclo se encerraria no Corinthians, né? Eu acho que, cara, fiz tudo o que eu poderia fazer dentro de campo, fora de campo, ajudando principalmente esses 5, 6 meses desse ano, ajudando essa garotada, ajudando os meninos, uma comissão técnica que chega e tem que entender como é que funciona, e eu tentei fazer parte disso ajudando. Então foi um ciclo natural, assim, que eu enxergo como natural, sabe? Eu acho que a gente não pode também criar algumas coisas, uns fantasmas em ciclos. Eles são normais da vida do ser humano, que nós temos que entender. E eu entendi, e tem atletas para que seja lideranças hoje dentro do elenco, né? Então, chegou o meu ciclo, sentei com a diretoria, foi uma decisão minha, né? A diretoria, o Fabinho, queria muito que eu ficasse, mas eu enxerguei que era o meu ciclo. Sobre liderança, cara, é o que eu falei, vão surgir outros, e tem outros, né? Eu falei muito com o Raniel ontem, que ele é um cara que ele tem um perfil do Corinthians, que ele sabe o que é Corinthians, ele sabe a cultura corintiana, e ele tem tudo para ser uma grande liderança dentro do clube. Aqui. Olá, Paulinho, tudo bem? Primeiro, obrigado. Obrigado pelo gol que eu mais vibrei no Pacaembu e que está cravado na minha retina. Obrigado. Segundo, ao José Paulo, você entende que em maio do ano 2012 você recebeu um novo nome? Você é Paulinho do Esporte Clube Corinthians Paulista? E isso é eterno para onde você for, para onde você já foi, para os clubes que já jogou, para sua história em campo ou fora dela? Teu nome agora é outro nome? Vai ser difícil não chorar, hein, meu? Recebi uma mensagem ontem de um amigo. E aí ele falou assim: você tem noção que daqui 50 anos você vai ser lembrado? Eu falei, não, por quê? Você construiu uma história, você deixou um legado. E é difícil você ser ídolo dentro e fora de campo, imagino eu, né? E muitas das vezes eu falei que eu não era. Mas hoje, enxergando tudo isso, eu tenho que ter orgulho de mim. Porque muitas das vezes eu esquecia de mim. Esqueci o que eu fazia, quanto eu sou bom, quanto eu sou verdadeiro, quanto eu sou leal. Falei, pô, por que eu não me valorizo? Por que eu não tenho orgulho de mim? Desde ontem eu passei a ser assim. A ter orgulho de mim. Porque eu construí uma história e ontem no campo eu falei, eu não sei se eu mereço tudo isso. Cheguei em casa e falei, pô, eu mereço, não é possível que eu não mereça. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço, por toda a minha carreira, são 19 anos como jogador profissional. Então eu mereço. Esse amigo falou assim, essa história é pra sempre. E aí, desde então, isso aí vai ficar gravado. E obrigado pelo carinho. Paulinho, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Primeiro, foi uma honra te ver fazendo história com a camisa do Corinthians. Por falar em camisa, a 8 entrou para a história já lá atrás com o Basílio, depois com o Dr. Sócrates, Rincon, mais recente Renato Augusto, e agora o Paulinho. Queria que o Paulinho falasse dessa mística da camisa 8 do Corinthians. Obrigado. Que falar de um número onde você também fica marcado, né? Com tantos craques que você falou. É o que eu digo, cara. Eu fui privilegiado de jogar nessa equipe. Um clube entre os maiores do mundo. E você vê os jogadores fenomenais que vestiram a camisa 8 e você ser um deles. São coisas inesquecíveis. Então é uma coisa que eu vou guardar para sempre, pro resto da minha vida. Hoje tenho a oportunidade de estar aqui, a minha esposa e os meus filhos, e ver o legado que o pai deles deixaram dentro de um clube, dentro de uma instituição. Que em alguns momentos
Isso aí não é visível para eles. Como crianças, tá os dois aqui, tem os meus outros dois que são mais velhos. Eles têm que entender e têm que enxergar o que o pai deles significa e representa para muita gente. E não é significa, né, por coisas aleatórias que faz, não. São coisas verdadeiras, coisas leais. Então é isso que fica. Sou um cara privilegiado. Bom dia, Paulinho. Aqui. Bom dia. Careca Bertaglia, do Análise Fiel e Voz da Torcida, no GE. O ano de 2012 é muito emblemático. Já foi falado várias vezes aqui o gol contra o Vasco. Talvez um dos gols mais com cara de Corinthians na história do Corinthians. Desculpa a emoção. Que é isso. Mas queria falar, alguns meses depois, quando você estava no ônibus chegando no aeroporto para ir para o Japão, ver toda a torcida, e principalmente quando estava no túnel em Yokohama, com cara de Pacaembu. Por favor, falar um pouco da torcida, que é o maior patrimônio desse clube. Bom, eu sou um cara, como eu falei, né, privilegiado. Eu nunca vi na minha vida no futebol, são 19 anos de atleta profissional, o que o torcedor corintiano fez. Nunca vi. Com certeza não. São coisas, quando eu falo de ser privilegiado, é por isso e várias outras, várias milhões de vezes, né? É uma coisa que eu volto a falar, os atletas que ficam, os que podem chegar, que essa cultura eles têm que entender. E eles vão entender, e eles já entendem, porque eu bato sempre nessa tecla e vou continuar batendo, mesmo saindo, porque eles vão ver o que é a dimensão do Corinthians. Então, a emoção ela é grande, como você falou, o maior patrimônio do clube é o torcedor corintiano. Pode estar acontecendo, pode estar nevando, ele tá lá. Tá ruim, ele tá lá. Tá bom, ele tá lá. Não tem momento. Então isso é o que eu levo na minha vida, na minha carreira, dos anos que eu passei aqui dentro do Corinthians. Como eu falei, teve momentos difíceis, teve. Mas para mim teve muitos momentos melhores do que mais difíceis. Então obrigado pelo carinho, pela homenagem. E aqui fica um eterno corintiano.